Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de sábado, abençoado pelo Senhor Jesus. Você que vai entrando aí, vai deixando seu comentário, sejam bem-vindos. E hoje aqui, como você pode ver, nós temos uma presença para lá de especial da nossa pastora Lenita. Seja bem-vinda, pastora! Muito obrigada, Jéssica. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando. Quero aproveitar, Jéssica, compartilhe a live, chame teus amigos, que o assunto hoje é muito bom. Você vai amar, prometo. É verdade. Então, ó, fica com a gente até o final. Você que entrou agora, fica com a gente durante a nossa programação dessa manhã, porque nós vamos conversar de temas importantíssimos e no final nós vamos orar por você. Então, permanece, acompanhe a gente e não esquece de deixar um like. Galera, vocês sabem como o like que vocês deixam nos vídeos da ICBV ajudam o nosso canal a continuar crescendo. Então deixa seu like, participa da nossa programação, manda sua mensagem, manda sua dúvida. Se a gente não responder aqui durante a programação, depois a gente vai te responder. Mas participa com a gente, porque hoje nós temos um tema muito bom, né, pastora? Muito bom. Mas antes da gente entrar no tema dessa manhã, conta pra nós um pouco, pastor, o que tá acontecendo na igreja? Porque a igreja não são só os cultos, né? Uhum. A galera tá indo no hospital, a galera tá indo no asilo, tá indo no centro de recuperação. Como é que isso tem acontecido? Atendido famílias essa semana, as cestas que entraram no culto de ceia, Sim. já estão separadas? Como é que Sim. tá? Então, nós estamos com uma ação social muito forte na ICVV, através da capelania. Então, a nossa capelania está atendendo o Hospital de Navegantes todas as semanas. São 200 leitos, né, se não me engano. Todos eles são visitados pelo pessoal da capelania. Temos a capelania indo nos asilos também. Toda semana eles são visitados. Há uma interação junto daqueles lugares muito grande, muito boa. Estamos atendendo a uma clínica de recuperação. Então, os homens vão lá, é uma clínica masculina. Então, os nossos homens, nossos missionários, nosso pastor está atendendo também. E temos, então, a arrecadação das cestas, que sempre fazemos no dia de ceia, que é o segundo domingo, e atendemos. Então, tivemos um acréscimo esse mês que passou, de mais 2 famílias estamos atendendo, e é muito bom, Jéssica. Então, eu me lembro de umas vezes que eu fui entregar uma cesta, e cheguei lá e a senhora que recebeu disse assim para mim: pastora, hoje quando eu pus o pé para fora da cama, eu falei para o Senhor, o que eu vou pôr na mesa para minha família? Eu não tenho nada. E eu cheguei antes da hora do almoço. Então foi uma coisa assim maravilhosa. Ela viu a resposta de Deus naquela hora. É muito maravilhoso o serviço que nós estamos fazendo de ação social na ICVV. Glória a Deus pela sua participação também, pela sua contribuição. Nós sabemos que toda a igreja participa, né, contribui dentro das suas possibilidades, mas a nossa cestinha é sempre bem cheia, né, graças a Deus. Então, famílias estão sendo socorridas e você, igreja, faz parte disso. Continue participando na sua possibilidade, né, com os alimentos, ou se você pode participar de algum desses projetos que a igreja está indo para fora, os guerreiros do Senhor, o exército de Deus está indo atender. Sim. Então, a participação de todos é muito importante, né? Muito importante, muito importante. É a ação social, né? Jesus Cristo disse, eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive doente e você foi me visitar. Eu estive preso e você foi lá dar atenção para mim. E daí eles disseram, quando fizemos isso? Daí Jesus disse, quando vocês fizeram para um dos que são meus, fizeram para mim. Então a gente está pegando firme nessa fala do Senhor Jesus. Fazemos para Ele, através das pessoas. Glória a Deus. E não somente isso, né? Nós temos tido ações da igreja, mas também cultos cheios de poder. Temos visto o poder de Deus, a manifestação do Senhor. Domingo tivemos um culto de ceia maravilhoso, com pessoas abençoadas, tocadas por Deus. E essa quarta também tivemos, né, pastora? Na última quarta, um culto muito especial de libertação. Como é que foi esse culto? Foi algo que eu conversei, né, com o pastor André, aquele sentimento brotou no meu coração. E a gente tem, assim,
o hábito de tempos em tempos, fazer sempre culto de libertação. Porque sempre dizemos, sempre precisamos de libertação em uma ou outra área e tal. E quando comentei com o pastor André, ele disse que muito bom e tal, e era hora mesmo da gente fazer. Acho que o último faz bastante tempo que nós não fizemos. E veio assim a casar com o nosso objetivo dos 40 dias. Né? Nós estamos num propósito, você que acompanha as nossas lives sabe, nós estamos num propósito de oração em línguas durante 40 dias, agora faltam só, termina amanhã. Termina amanhã. Amanhã, domingo de manhã, nosso culto às 9h30, então termina amanhã os nossos 40 dias e nos últimos 10 dias estamos aí com 1 hora de oração em línguas. Né? Então, nesse propósito, e o propósito era o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nos liberta das nossas fraquezas. Então, nada melhor do que um culto de libertação, né? E foi extremamente importante, porque Jesus Cristo falou assim, se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Então, e ele estava falando, né, missionária, para uma turma que disse que cria nele. E foi impressionante. Como é que foi depois que Jesus disse, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres? Você lembra lá, missionária? Eu lembro. E esse texto é muito impactante, né? Eu meditei, não faz muito tempo que eu voltei a esse texto, meditando sobre as realidades de Jesus e do povo de Deus. E justamente esse tema e esse culto é muito relevante porque Jesus estava falando para as pessoas que criam nele. Então a libertação e nos mantermos na liberdade não é uma única ocasião que aconteceu em algum momento da nossa vida, né? Nós precisamos dia a dia e constantemente buscarmos ser livres em todas as áreas no Senhor Jesus. E quando Jesus se encontra com esses judeus e começa a conversar, e aquela discussão começa a acontecer, em um momento Jesus fala, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles começam a discutir, mas nós não precisamos de liberdade, porque nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. E daí Jesus fala algo interessante, que todo aquele que vive no pecado é escravo daquele pecado. E o escravo não tem lugar permanente na casa, mas o filho sim tem. Ou seja, existe uma distinção de quem ainda permanece como escravo de alguma coisa e quem é filho verdadeiramente livre que usufrui de tudo que um filho usufrui, deveria, né, usufruir. É livre. E daí Jesus fala, né, se o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E eles continuam discutindo. Até que uma hora Jesus fala, vocês não são filho de Deus, vocês são filho do diabo, porque vocês não creem. Então, isso é pro povo de Deus, né, pastora? É pro povo de Deus, é para aqueles que disseram que criam em Jesus. Então, Jesus vai fazer um teste com eles. Vocês estão dizendo que creem em mim? Há alguns testes que eu posso fazer. Vocês fazem a obra de Abraão? Abraão creu em mim. Aí eles ficam enlouquecidos, né? Façam as mesmas obras de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. A fé verdadeira vem de Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, veja, Jesus diz assim, se vocês forem mesmo meus discípulos, então vamos ver se vocês têm a fé verdadeira em mim. Como vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? E o Abraão teve essa fé e tal. E eles dizem, não, a gente é filho de Abraão, não somos escravos de ninguém. E daí Jesus solta aquilo que a missionária falou. Se você comete pecado, você é escravo do pecado. E aí a coisa ficou pior, porque eles disseram, nós não temos pecado. Então, aí Jesus, um pouquinho antes, ele disse assim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Então, há uma progressão no ensino de Jesus. Primeiro, eu preciso conhecer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, da nova aliança. Conhecendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo na nova aliança, eu experimento
um nível de libertação. Dentro da libertação que eu tenho por ter conhecido a verdade, eu tenho que passar para um segundo nível missionário. É ser libertada, experimentar a libertação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, nós estávamos num culto de libertação. Então, por exemplo, tem uma suposta verdade que está sendo ensinada por aí, que o diabo é o senhor do inferno, que tem um trono lá, com os seus demônios e tal, e ele está mandando e desmandando, né? Ainda escutei um comentário hoje que quando os demônios que ele manda não fazem o que deviam de fazer, ele castiga os demônios lá no inferno. E veio um folclore foi criado no meio da igreja evangélica que não corresponde à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu preciso conhecer a verdade do Evangelho. Jesus disse, vocês conhecerão a verdade. O próprio conhecimento da verdade irá libertar vocês. Então olha a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. No inferno não tem demônio. Não tem Satanás. Não tem espírito maligno. Mas tem gente que foi para lá. Então eu costumo comentar, missionária, que pelas escrituras o primeiro habitante foi Caim. Porque em 1 de João, no capítulo 3, ele diz que Caim era do maligno, porque assassinou o seu irmão. Então Caim foi o primeiro habitante do inferno sem que Satanás estivesse lá. Porém, Satanás levou ele a matar o seu irmão. Então, conheça essa verdade primeiro. Não tem demônio lá no inferno. Não tem espírito maligno, não tem Satanás mandando lá. Aquele lugar lá, não tem. Então, o apóstolo Paulo diz que ele está nos ares. Ele é o príncipe da potestade dos ares, né? Essa realidade, ela mudou radicalmente com Jesus Cristo. Então, antes de Jesus Cristo iniciar sua obra e consumá-la na cruz do Calvário, realmente, Satanás tinha domínio, porque ele recebeu do Adão o domínio e tal, e ele começou a mandar e desmandar nas nações, nas pessoas e tal. Quando Jesus Cristo vem, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 15, ele diz assim, que Deus nos perdoou todos os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida da lei que era contra nós, removeu encravando na cruz. E na cruz, os principados e potestades, leia-se, Satanás, seus demônios e espíritos malignos, foram despojados de toda a autoridade, força e poder que eles tinham sobre os homens, sobre as pessoas. Foi despojado e Cristo triunfou deles na cruz, expondo eles ao desprezo e vergonha pública do mundo espiritual. Então eles foram derrotados na cruz do Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer essa verdade para que você seja liberto em primeira instância do ensino errado, que Satanás é todo poderoso, manda no inferno, que temos que lutar contra ele. E tem mais coisas que vão falando. Então, é um primeiro nível de verdade. Precisa ser liberto, né? Esse nível é o nível de informação que a pessoa tem. Por ter essa informação errada, ela cria um conceito errado na sua maneira de viver. Ou seja, ela está sempre esperando que o demônio ataque, porque ele é muito forte. Isso que eu ia perguntar, e essas pessoas que sempre estão com medo do diabo, medo de demônio, medo de tudo, Deus, eu não quero nem ouvir falar. Eu vi gente que fala assim, eu não gosto quando vocês falam o nome do diabo na igreja. A gente fala para expulsar, né, pastora? Para mandar embora. Qual que é o poder que ele tem hoje? Não tem nenhum. Mas assim, Jesus falou, conheça a verdade. Experimente o primeiro nível de libertação. Verdade. O demônio não está no inferno. Segunda verdade.
com a vinda de Jesus e a sua consequente vitória na cruz, ele disse assim para os discípulos e para a igreja, logo antes dele ascender ao céu. Logo antes dele subir ao céu, ele disse assim: toda a autoridade o Pai me deu. Por isso vão, preguem o evangelho a toda criatura. E os sinais acompanharão vocês. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não fará mal, nem dano algum. Vocês expulsarão os demônios, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês falarão novas línguas, não só serão batizados com o Espírito Santo, como batizarão, levarão os outros ao batismo com o Espírito Santo. É a verdade do Evangelho. Nós, hoje, a Igreja de Jesus Cristo está constituída de autoridade. No poder do nome de Jesus, que venceu todos os demônios, todos os espíritos malignos, Satanás e todos os que acompanhavam ele. Então, Jesus passou essa autoridade para todo aquele que crê. Glória a Deus, glória a Deus. Mas por quê? Tem infelizmente, uma ala da igreja que diz assim que o Marcos 16, lá onde Jesus disse em meu nome vocês expulsarão demônios, dizem que é acréscimo. Eu conheço uma igreja, não vou falar o nome dela, mas você deve conhecer também, que quando aparece um endemoniado é tratado como surto psicótico. Eu tive uma experiência muito ruim com membros dessa igreja. Me chamaram para expulsar o demônio, eu fui. A pessoa disse que a pessoa não estava muito... Estava criando problemas. Eu fui, não era problema, era demônio. E depois eu soube mais tarde que aqueles daquela fé que estavam ali disseram que não, que era um surto psicótico. Mas eu sei porque Jesus Cristo me deu autoridade, porque eu cheguei lá e o Espírito Santo me disse, é tal o Espírito que está nessa pessoa, manda sair, e saiu na hora. Então, há falta de conhecimento da verdade, missionária. Não conhece essa verdade. Não conhece essa verdade, fica escravizado por aquilo que você acabou de falar. Medo de demônio, não quer nem ouvir falar no demônio. Nossa, se manifestar, vaza. É um folclore que se criou, infelizmente, e que não corresponde à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Seu filho libertar, verdadeiramente essa pessoa será livre. Mas começa com o conhecimento da verdade. É isso aí. Então, conhecendo a verdade, nós somos libertos de todo o mal. E a pastora comentou no culto de quarta-feira, e talvez pode comentar aqui para nós também, sobre quais são as maneiras que Satanás e os seus demônios estão escravizando as pessoas, porque podem ter diferentes formas, né? E a gente precisa identificar. E eu preciso identificar e pela verdade ser liberto, seja ela qual for, qual é o nível, é o tipo, a esfera que algum demônio está atacando ou querendo atacar a minha vida, porque se eu conheço e que eu sou igreja revestida da autoridade do nome de Jesus, não existe mal que pode permanecer sobre a minha vida. Então, se eu identifico um mal, eu posso mandar ele embora. Mas antes da gente ir para esse momento, pastora, comenta um pouco sobre o que você estava falando no culto. Quais são as esferas ou as formas que o diabo pode tentar contra a vida de uma pessoa? Então eu quero voltar sempre naquela frase de Jesus: conheçam a verdade e a verdade libertará vocês. Então, são 3 atuações diferentes dos demônios, dos espíritos malignos, de Satanás, a sua corja lá, que intentam contra a vida dos crentes, contra a vida dos filhos de Deus, quando não deveria acontecer. Porque em 1 de João, o Espírito Santo diz que aquele que pertence a Deus é guardado por Jesus Cristo, e o maligno não lhe toca. Então, pela palavra de Deus,
Satanás, os seus demônios, os seus espíritos não poderiam tocar na vida de alguém que diz que é crente, que é filho de Deus, que é cristão, que é igreja de Jesus Cristo. Porém, a falta do conhecimento, a falta do entendimento pelo Espírito dessa porção da Escritura leva as pessoas a se tornarem vulneráveis a alguns, eu vou chamar de ataque para ficar mais fácil de você entender, alguns ataques do inimigo. Então, por exemplo, o primeiro deles é a influência, e ela acontece, missionária, a nível mental. Então, a pessoa que está debaixo de uma influência, de um espírito maligno, ela tem os pensamentos dela conduzidos, influenciados por um espírito maligno. E o exemplo maior que nós temos é do apóstolo Pedro, lá em Mateus 16. Então, Jesus perguntou assim, o que o povo diz que eu sou? E daí eles dizem, Jeremias, Elias, alguns dos profetas. E daí Jesus diz assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus identifica a influência sobre a qual ele está. Ele disse, olha Pedro, não foi carne nem sangue, não foi um ensino humano, não foi uma sabedoria humana, não foi uma pessoa humana, carne e sangue, que contou isso para você. Foi revelação do meu Pai que está nos céus. Eu gosto dele. Eu sou muito imaginativa, me ajuda muito nas ministrações. Eu fico imaginando, missionária, que na hora que Jesus faz aquela pergunta, o que vocês dizem que eu sou? O Senhor chegou, o Senhor Deus Pai de Jesus Cristo chegou lá no ouvidinho do Pedro e diga que ele é o Cristo, Filho de Deus. E o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus reconhece na hora e diz assim, não foi carne e sangue, foi o meu Pai que te contou. Não é possível saber isso humanamente, na sabedoria humana. Pedro, bem-aventurado, que homem feliz que você é, que crentaço que você é, porque o Pai revelou para você. Gente, passa alguns minutos. Pedro, que foi influenciado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, chama Jesus do ladinho e diz assim, nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Não, o Senhor não vai morrer, não vai sofrer, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Jesus identifica, eita, saia Satanás dele, vai para trás de mim. Você não está nem aí com as coisas de Deus. Um homem que no momento estava debaixo de uma influência poderosa do Deus Todo-Poderoso, entrou debaixo da influência de Satanás. Foi Satanás que soprou no ouvido dele. Então, o pensamento se formou. Não, Senhor. E o sentimento era bom. Ele não queria que nada de mal acontecesse com Jesus. Então, esse é um primeiro nível, um nível de influência, um nível mental, que é construído com conceitos errados, com ensinos errados. Né? A Bíblia chega a chamar esses ensinos de demônios. Agora, fala a verdade, você que está nos assistindo. Aonde que o demônio vai ensinar as coisas dele? Lá na turma dele? Não precisa. Ele vai dentro das igrejas com os lobos disfarçados de ovelhas, com os falsos mestres, com os falsos pastores, com gente que ignora a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e passa a ensinar o que ele aprendeu de natureza humana. Olha que perigo, né, pastora? Muito perigo. Então a pessoa, e as ovelhinhas, os irmãos, os que estão chegando na igreja, eles têm um coração tão puro, missionária, que tudo que o pastor falar, eles acreditam. E não só na igreja, né? Olha a internet, as redes sociais. Olha, gente, aqui até eu interrompi a pastora, porque isso é importante, né? Pedro era um homem de Deus, andava com Jesus. Em um momento ele estava debaixo do Espírito, falando pelo Espírito. Em um momento, logo em seguida, ele sofreu uma influência do diabo. E Jesus identificou uma influência. Então, o fato de eu ser uma mulher de Deus, você ser um homem, uma mulher de Deus,
não quer dizer que você não tem que prestar atenção se as influências não estão vindo do diabo, de Satanás, dos seus demônios, porque a gente é tão exposto a informações na televisão, em filmes, não sei o que você assiste na TV, jornais, conceitos humanos, psicólogos, essas pessoas hoje que ensinam as novas formas de criar filho, novas formas de manter teu casamento, novas formas de, não sei, até mesmo de ministério, novas formas de trabalhar, não sei, de qualquer coisa, ou novas formas de se enxergar e entram para conceitos extremos de feminismo, ou machismo, ou sei lá, essas coisas do mundo. Gente, qual é a importância de nós nos mantermos na palavra de Deus? Por isso não tem, mesmo que, graças a Deus, a gente está cercado de pastores que se consagram e buscam direção do Espírito, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Precisa. Eu preciso, porque eu estou exposta todos os dias a vídeos, a pessoas falando, a novos conceitos, a novos ensinos. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, só assim eu consigo identificar. No momento ali, de repente, eu já estou me sentindo derrotada, já estou me sentindo feia, porque hoje em dia tantas coisas aí as mulheres fazem e agora eu não posso fazer, então eu estou me sentindo feia. Demônio influenciando meus pensamentos. De repente, o teu casamento que era feliz começou a ter briga, a mulher começou a querer exigir, o homem começou a querer exigir coisas. Antes não tinha, mas agora está entrando isso. Pensamentos, influências demoníacas. No teu trabalho, você estava indo bem, mas de repente você começou a achar que tudo é injustiça e começou a parar de fazer um bom trabalho. Influência de demônio. Então, a nossa vida começa a travar, né, pastora? Trava por causa das influências que a gente não percebe e não manda embora, não expulsa. Precisamos da palavra. E a influência, ela é muito sutil, porque você pega aquele pensamento que está vindo de um espírito maligno, de Satanás, e porque está vindo na boca de alguém confiável, do teu ponto de vista, você não vai olhar na palavra se aquilo que a pessoa está falando corresponde com o que Jesus Cristo falou. Porque o nosso parâmetro, a nossa doutrina é da boca de Jesus. O que não saiu da boca de Jesus é invenção humana. Não importa o quão consagrado seja a pessoa que está falando aquela palavra para você. O que não bate com o ensino de Jesus Cristo não deve causar nada em você, porque é influência demoníaca, não importa da boca de quem saia. Né? Então, o primeiro nível e o mais comum, infelizmente, na vida dos filhos de Deus é a influência. Rapidinho você começa a aceitar uma influência maligna através de um pensamento. Aí tem aqueles pensamentos, missionários, que são mais característicos. Por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos suicidas, então é uma influência mais perigosa para a vida dessa pessoa. Né? Então, a pessoa que é influenciada por um espírito mentiroso, ela fala tanto uma mentira que acaba se tornando verdade para ela. Então, são influências de espíritos malignos. Olha só que importante a gente saber disso, né, pastora? Como filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, a gente identificar tanto esses pensamentos mais característicos, que eu conheci várias pessoas que já passaram por situações assim. Poxa, um filho de Deus, no momento, começou a ter pensamento de morte. O filho de Deus começou a pensar que não tem mais jeito na casa, no casamento, quantas coisas sérias, né? Pensamentos muito característicos. Ou aqueles muito sutis, que falam que você não vai dar certo, você não vai vencer, teu negócio não vai funcionar, seja lá o que for. Quando a gente identifica algum pensamento assim, o que a gente tem que fazer, pastor, então? O que né, os nossos irmãos que estão assistindo, o que a gente faz e como é que a gente acaba com isso? Isso. Então, a identificação, ela vem em você conhecer a verdade que Jesus Cristo falou. Então, todos esses pensamentos gerados por influência, eles são identificados por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. A gente já sabe imediatamente que eles são contrários à palavra, né? Então, quando você identifica como ele é uma influência de um espírito maligno, você mesmo diz, em nome de Jesus,
não quero essa influência, não quero esse pensamento, saia da minha mente agora, em nome de Jesus. Identificou aquele pensamento como sendo uma influência maligna, pode mandar embora em nome de Jesus, pelo conhecimento da verdade, porque você sabe que aquilo não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E a pastora comentou também no culto de quarta sobre a opressão e a possessão. Isso acontece, pastora, muito nos crentes, no povo de Deus? É motivo de debate, né, missionária. Então, existe a ala que diz que acontece e existe a ala que diz que não acontece. A ala que diz que não acontece porque a pessoa tem o Espírito Santo e não é possível o Espírito Santo habitar no mesmo coração com espíritos malignos. A ala que diz que acontece, eu creio que ela é mais dentro do Evangelho de Jesus Cristo, com base nas palavras de Jesus Cristo, porque o texto que nós comentamos, de João 8, ele estava falando com pessoas que disseram que criam nele. Para bem lá no final, ele dizia assim, vocês estão enganados, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do Satanás. Então, a opressão no nosso modo de entender o Evangelho de Jesus Cristo, ela pode atingir os crentes, os filhos de Deus, mas não deveria, porque o Evangelho é liberdade de Jesus Cristo. A possessão é possível? É possível. Então, a pessoa que persiste, por exemplo, num pecado, o pecado mais comum dos crentes, não perdoar. Mais comum. Onde eu vou, missionária, com quem eu falo, as pessoas vêm pedir atendimento, conselho, instrução, orientação. Na maioria das vezes a pessoa está envolvida num monte de situações porque ela não perdoa alguém, porque guarda mágoa, rancor. Gente, é uma porta escancarada para um espírito maligno entrar ali. Então o Senhor Deus disse na boca do Senhor Jesus que Ele entrega essas pessoas a espíritos atormentadores, até que ela perdoe. Então, é uma opressão maligna, terrível, na vida dos crentes. A pessoa crê em Jesus Cristo, mas está presa na falta de perdão e, consequentemente, presa a um espírito maligno. Olha só. E enquanto ela não perdoar as pessoas que a ofenderam, Jesus Cristo não liberta ela daquele espírito maligno. Agora, quando ela perdoa, Jesus imediatamente chega e liberta ela. E ela verdadeiramente será livre. Então, a opressão é a mais comum nos crentes que eu conheço, é essa. Tem outras, mas também não compete agora, porque eu creio, tenho certeza que você que está nos assistindo, ou quem sabe até você já passou por isso, ou alguém da sua família está passando por isso, ou você conhece alguém que está lá preso porque não consegue perdoar, porque foi injustiça. E tem todas as justificativas. A pessoa que não quer perdoar, ela tem todas as justificativas do mundo. E por último tem a possessão. A possessão é um nível assim mais extremo da ação maligna na vida dos filhos de Deus. Quando que é possível a possessão? Quando a pessoa se afastou tanto de Deus, tanto, e se aliançou com espíritos malignos, que então eles recebem autorização da própria pessoa para entrar dentro dela. Então, a possessão já é de dentro para fora, o inimigo já entrou. Antes ele estava influenciando, ele estava oprimindo. O último estágio é a possessão. Então, todo crente em Jesus Cristo tem autoridade para mandar o mal embora ou para eliminar esse mal da sua vida, seja que está sendo influenciado, está sendo oprimido. Eu posso aqui na minha casa, se eu estou sentindo alguma coisa me atrapalhando, dar uma ordem em nome de Jesus e o mal tem que ir embora? Dá uma ordem em nome de Jesus, identifica que aquela situação está acontecendo e dá uma ordem na autoridade e no poder de Jesus Cristo e todo o mal é desfeito. 1 de João diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então, toda e qualquer interferência maligna
na vida da pessoa, seja por influência, seja por opressão, seja por possessão, deve ser exterminada, destruída por um simples comando. Em nome de Jesus, cessa agora toda ação demoníaca. Amém. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Então, na nossa vida, precisa existir a liberdade completa em Jesus Cristo. Para a gente desfrutar, né, pastora? Desfrutar na nossa casa, na nossa vida, na nossa alma, no nosso corpo, da liberdade que Jesus Cristo nos dá. Então, o mal não tem autoridade, o diabo não tem poder sobre nós. Nós podemos e devemos ser livres por completo e todos os dias. Amém? Amém. Então agora você aí na sua casa, você que nos acompanha, já deixou sua mensagem aí? Manda uma mensagem para nós se você está entendendo. Manda aí, eu sou livre em nome de Jesus. E agora eu quero pedir para a pastora orar para nós encerrarmos a nossa programação, orar pela sua vida. Então, se você pode, se concentre e acompanhe essa oração. Se você pode, tá aí na tua casa, feche os seus olhos. Mas se você está em movimento, em trânsito, só concentre o seu coração, renda o seu coração ao Senhor e receba a bênção de Jesus. Amém? Amém. Então, eu queria fazer algo assim muito importante. Eu vou expulsar toda operação maligna, todo intento maligno contra a sua vida, seja em que área for. Então, e você será verdadeiramente livre. Não importa se você está só ouvindo, não importa se você está assistindo. O que importa é que a autoridade pertence a Jesus Cristo. O poder pertence a Jesus Cristo. E nós, filhos de Deus, tomamos essa autoridade, tomamos esse poder e vamos abençoar a tua vida. Por isso, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu me oponho a todo intento maligno, a toda ação demoníaca, espíritos malignos que atentam contra essa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu dou um comando, uma ordem, em nome de Jesus, cessa a tua ação sobre essas vidas, em nome de Jesus. Seja por influência, você que colocou pensamentos malignos na vida dessa pessoa, cessa agora a sua ação tua na vida dela. Cessam os pensamentos malignos. Todo mal na mente é destruído pelo poder de Jesus Cristo. Você que intentou contra essa pessoa, colocando sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa no coração dela, está destruída a tua obra no coração dessa pessoa, na alma dessa pessoa. Eu desfaço essa intenção maligna, esse ataque maligno na vida dessa pessoa. Seja livre pelo poder de Jesus Cristo. E você que está sendo perturbado por espíritos malignos, que está à beira da possessão, eu dou uma ordem, cessa agora todo mal, toda ação maligna é desfeita na vida de qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que esteja nos ouvindo, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, porque Jesus Cristo disse: se eu te libertar, você será verdadeiramente livre. É assim sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por ter participado. Obrigada, pastora, por participar dessa programação. Seja abençoado e tenha um final de semana abençoado. Não esqueça que amanhã é o encerramento do nosso propósito de 40 dias de oração. O poder de Deus vai se manifestar. Quer você tenha feito o propósito completo ou não, esteja no culto amanhã às 9h30. Porque o Senhor vai te abençoar, tocar a tua vida e realizar coisas extraordinárias no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.